Percorrer 5 quilômetros entre o aeroporto de Fortaleza e a região da Arena Castelão em apenas 6 minutos. Esse é o dado de desempenho operacional que define o projeto do novo VLT Aeroporto Castelão. Neste vídeo nós vamos analisar a engenharia por trás desse traçado de 5,1 quilômetros, projetado para transportar até 35 mil passageiros por dia. Você vai entender o desafio técnico dos trechos elevados e o impacto das colunas de concreto na geometria viária e as soluções adotadas para integrar essa linha à malha do Metrofor. Antes, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e vem com a Alameda! A realidade dos canteiros de obras atuais, distribuídos pelas avenidas Senador Carlos Gereissati e Alberto Craveiro, expõe duas realidades diferentes. Por um lado, o projeto carrega um histórico problemático. Planejado originalmente como uma intervenção prioritária para a Copa do Mundo de 2014, a ligação sobre trilhos travou no cenário clássico da infraestrutura nacional, enfrentando revisões de contrato, paralisações e disputas judiciais que arrastaram o cronograma original por mais de uma década. Por outro lado, o cenário atual de engenharia foi completamente reestruturado. Com um aporte financeiro consolidado em 150 milhões de reais, um novo cronograma oficial foi traçado, estabelecendo a entrega definitiva da linha para maio de 2027. É em relação a essa nova meta que os trabalhos finalmente ganharam ritmo. Atualmente, as frentes de trabalho avançam com uma velocidade de execução física que roda cerca de 5% além do novo cronograma estabelecido. Mais de 400 operários atuam nos canteiros simultâneos para garantir o cumprimento desse prazo atualizado. Compreender o impacto real dessa estrutura exige olhar além dos prazos e analisar a física do deslocamento. Para compreender a engenharia desta obra, é necessário analisar a física do seu traçado de 5,1 quilômetros. A nova linha foi projetada para se conectar à malha ferroviária existente a partir da estação Expedicionários, que funciona como o hub estratégico de integração com a linha Parangaba-Mucuripe do Metrofor. Daquele ponto, os trilhos seguem em direção à Avenida Senador Carlos Gereissati e avançam até alcançar o eixo da Avenida Alberto Craveiro. O grande trunfo técnico do projeto reside na velocidade de deslocamento proporcionada pelo modal sobre trilhos. O VLT será capaz de cumprir todo o percurso em apenas 6 minutos. Para quem enfrenta os congestionamentos crônicos nos horários de pico dessas avenidas, essa marca representa uma quebra drástica e definitiva no tempo de viagem urbana, oferecendo uma alternativa imune aos gargalos do trânsito de superfície. O perfil do usuário desse ramal mudou substancialmente desde as primeiras discussões conceituais do sistema. Inicialmente planejado com foco no fluxo de turistas que desembarcam no terminal aéreo, o desenho operacional atual da linha foi ampliado para conectar de forma direta mais de 30 bairros de Fortaleza. Essa reconfiguração transforma o VLT em uma ferramenta de transporte de massa diária para a classe trabalhadora da capital cearense. Atualmente, as frentes de trabalho atuam para viabilizar essa transição geométrica suave entre o terminal de passageiros do aeroporto e as futuras plataformas de embarque do VLT. Garantir que um sistema de alta capacidade movimente milhares de trabalhadores e usuários de forma ágil em um intervalo tão curto de tempo exige o cumprimento rigoroso das especificações de projeto de engenharia ferroviária urbana. Antes de continuarmos, um recado da nossa patrocinadora oficial. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos, sem taxa de abertura e sem taxa de manutenção. O atendimento é totalmente em português, sempre que você precisar. O cartão da Nômade é aceito mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que costuma ser mais vantajosa do que o dólar turismo. A conversão de real para dólar é feita diretamente pelo aplicativo, e quando você estiver no exterior, a
Nômade converte automaticamente o saldo para a moeda local do seu destino. Isso evita que você precise carregar grandes quantidades de dinheiro em espécie, mas, se for necessário, você também pode sacar no caixa eletrônico a moeda local. É simples e rápido. Você pode utilizar tanto o cartão físico quanto o virtual, e ambos funcionam normalmente para pagamentos. E conseguimos um benefício exclusivo para quem acompanha o canal. Utilizando o código de convidado Alameda, você pode garantir até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback, desde que a conversão seja feita em até 15 dias após a abertura da conta. Basta escanear o QR Code que está na tela e abrir sua conta utilizando o meu cupom. Para vencer o isolamento histórico da área da Arena Castelão e de bairros como Serrinha e Itaperi, a engenharia precisou adotar uma solução estrutural complexa. O grande desafio urbanístico foi passar uma linha de transporte de alta capacidade sem reduzir as faixas de rolamento das avenidas principais, que já operam no limite de suas capacidades saturadas. A resposta técnica foi erguer um trecho elevado. Essa escolha evitou desapropriações em massa de imóveis comerciais e residenciais, o que elevaria o custo e arrastaria o projeto por anos. Os dados brutos das frentes de trabalho revelam a escala dessa estrutura. O projeto prevê a instalação de 244 vigas de concreto de grande porte. Até o momento, as equipes implantaram mais de 85 pilares de sustentação e assentaram 60 vigas, alcançando cerca de 45% do trecho elevado concluído. Toda essa demanda é suprida por uma usina de concreto instalada no próprio canteiro, capaz de produzir 2 vigas pesadas por dia para garantir o fluxo contínuo de montagem. Simultaneamente, os trabalhos avançam na futura Estação Castelão, com foco na fase de concretagem de cortinas e pilares da plataforma. Erguer centenas de toneladas de concreto sobre vias públicas ativas soluciona o conflito de trânsito na superfície, mas exige precisão cirúrgica na execução da engenharia civil. O ramal Aeroporto Castelão não opera de forma isolada, mas sim como uma peça estratégica dentro da rede metroferroviária operada pelo Metrofor, um sistema que já supera os 80 quilômetros de extensão e se consolida como a maior malha sobre trilhos da região Nordeste. A expansão desse ramal se conecta a um movimento mais amplo de reestruturação dos transportes na capital, que atualmente desenha sua mobilidade em 2 frentes distintas, na superfície elevada e debaixo da terra. Enquanto as estruturas elevadas avançam em direção ao complexo do estádio, o subsolo da cidade vive a fase decisiva das obras da linha leste do metrô. Esse projeto, que ligará o centro ao Papicu por meio do primeiro túnel totalmente subterrâneo da região, atingiu o marco de conclusão da sua primeira galeria escavada por tuneladoras e projeta sua entrega oficial para 2028. A convergência desses modais cria novos nós de transferência rápida, permitindo que fluxos de passageiros vindos das zonas metropolitanas e da orla se distribuam de maneira integrada pela cidade. A consolidação dessa infraestrutura traz uma reflexão sóbria sobre o desenvolvimento urbano de longo prazo. O planejamento de transportes de alta capacidade exige investimentos massivos, que historicamente estendem-se por diferentes gestões e sobrevivem aos calendários eleitorais. O avanço físico dos canteiros demonstra que o papel do trilho vai muito além de interligar destinos específicos, funcionando como o eixo central que organiza o crescimento, reduz o tempo roubado pelos engarrafamentos e dita o ritmo de expansão de uma metrópole conectada com o futuro.